E porque os hotéis são feitos de histórias, bem-vindos a mais um episódio de Be My Guest. Patrícia, obrigado por estares aqui connosco. Obrigado. Eu sei que quando lançamos este desafio, vamos lançar um videocast, Be My Guest, vamos contar aquilo que são as histórias de quem são a alma dos nossos hotéis, seja no Intercontinental Lisbon, no Intercontinental Cascais Estoril, no Crown Plaza do Porto, o Intercontinental Porto Palácio das Cardosas. Tu foste uma das pessoas que disseste, conta comigo. Conta comigo, que eu sou uma mulher cheia de histórias para contar. É verdade, é verdade. E entretanto, aquilo que a gente vai começar é por saber quem é a nossa Patrícia Dias, porque a Patrícia Dias já vive a casa há 20 e poucos anos, 23 anos, sim. Fala-nos disso. Como é que apareceste em hotelaria? Como é que foi esta tua viagem aqui no Intercontinental Lisbon? Eu tirei o curso de gestão de empresas turísticas, portanto sempre foi com o intuito de trabalhar num hotel. Comecei ainda enquanto estava na universidade, portanto resolvi trabalhar no último ano e trabalhei naqueles autocarros descapotáveis, daqueles que fazem os tours aqui pelas cidades, sim. Portanto trabalhei nesses autocarros enquanto fazia ali o último ano da faculdade. E depois e nesse autocarro se calhar passavas por aqui para a porta do hotel, passava não? Por aqui também, sim. Entretanto surgiu a altura então de tentar ingressar aqui no mundo da hotelaria. Tive uma entrevista com o Dr. Vítor. Na altura, não me lembro. Lembro-me da entrevista. Deve ter corrido bem. Correu bem, disse-me, olha filha, o que eu tenho agora de momento é de facto para a contabilidade, é aqui o departamento financeiro, eu queria aqui a área administrativa mais para o comercial, como é óbvio que era uma área que eu tinha aqui uma preferência, e o Dr. Vítor disse-me, olha, o que eu tenho agora de momento é de facto uma vaga para o financeiro. Era ali uma área mais polivalente. Era. E eu não era propriamente uma área que me aliciava. Eu tenho uma mãe contabilista, uma irmã que também está na área da contabilidade, portanto não era assim toda a minha área, mas aceitei o desafio, achei que era uma porta de entrada, e o Dr. Vítor também deixou-me isso claro, que era obviamente uma porta de entrada e que havendo outras vagas que a empresa promovia a passagem para outros departamentos se assim houvesse oportunidade, como é óbvio. E pronto, achei que fazia sentido e aceitei o desafio, como é óbvio, correu muito bem. Portanto... E como é que foi essa parte depois da contabilidade? Porque hoje em dia estás numa realidade que não tem nada a ver com contabilidade, não é? Mas estás numa realidade que promove muito a contabilidade e os resultados do nosso hotel, essa é que é essa. Na altura não aceitei mesmo por ser uma porta de entrada e obviamente trazia-me algum conhecimento adicional, mas não percebi logo que efetivamente iria tirar proveito desse conhecimento. Mais tarde, quando passei para a área do comercial, aí sim percebi que aquilo que fazia no financeiro e aquilo que aprendi ali fazia todo o sentido no meu trabalho também depois no comercial, e acabei por conseguir ser uma melhor profissional também por esse input que eu consegui do outro lado. Portanto, fez todo o sentido essa passagem. Foi a decisão certa no momento certo. Foi certamente, sim. Foi a decisão certa no momento certo, no hotel certo, diria eu. Também. E se eu hoje olhar, Patrícia, e tu comigo, aquilo que é a nossa estrutura atual da direção comercial, nas mais diversas áreas, não é? Seja a parte dos eventos, a parte das reservas, a parte dos grupos, a parte da promoção, seja lá o que for, são todos resultados que eu chamo de filhos da casa, não é? Que são todos filhos da casa, mas são muitos poucos os talentos ou as estrelas que nós hoje em dia temos na direção comercial que começaram diretamente no comercial. Sim, muita gente da recepção. Exatamente, das operações, tu vieste da área financeira. Eu vim da área financeira, portanto algumas pessoas que fazem estágio acabam por ficar, portanto acaba sempre por ser aqui um processo de passagem por diferentes áreas, que é sempre bom também, acaba por fazer sentido na área comercial, porque também se lida com muitos departamentos, portanto é uma área que faz todo o sentido conhecer um bocadinho do outro lado também. E hoje em dia o que é que fazes? Portanto, hoje em dia sou responsável de grupos e eventos, portanto eu tenho aqui a equipa da coordenação e da venda de grupos, portanto uma área aqui um bocadinho mais estratégica e de conversão de negócio, e outra mais de organização dos próprios eventos, portanto... E esse trabalho também tem vindo a ter aqui um crescendo e associado também àquilo que é o reconhecimento, vamos chamar da materialização do negócio, não é? Sim. E a Patrícia hoje em dia também abraça o nosso hotel do Porto, não é? O Crown Plaza. Sim, portanto há uns anos. E anos lideras a equipa toda naquilo que é os pedidos dos clientes. Fala lá um bocadinho como é que isso funciona.
Sim, há uns anos para cá ficámos também então aqui com a parte da venda de grupos no Porto, portanto a coordenação continua a ser feita no hotel e agora com a Sandra Classe a liderar também essa equipa, mas a parte da venda de grupos é feita também aqui por nós, pela equipa aqui de Lisboa, tenho uma pessoa no Porto, e portanto é um bocadinho gerir tudo o que é o negócio com 10 ou mais quartos, com salas de reunião ou 100, fazer a distribuição pela equipa, portanto perceber quais são os grupos que se enquadram naquilo que é a nossa estratégia de venda, os que não se enquadram propriamente, tentar transformá-los em grupos que possam ser mais apelativos para o nosso negócio, não é? Portanto é um bocadinho aqui uma posição estratégica de ver o que é que faz sentido na nossa realidade, um bocadinho com base na experiência, no conhecimento do mercado, no conhecimento da procura que há para determinadas datas, portanto é fazer esta... Portanto, tu numa casa que começaste a trabalhar diretamente com papéis, não é? Ou com folhas em Excel, ou com softwares, não é? Associados mais à gestão, à contabilidade do hotel. Agora estás numa realidade de encher os hotéis com pessoas. Portanto, é esse o teu grande papel. Sim. E é esse o teu nível de liderança hoje em dia, não é? É encher os nossos hotéis. Fazer a gestão das datas e dos espaços que temos com o negócio certo, sim. Portanto, é o encher bem, não é? É o encher com qualidade. Exatamente, sim. Eu acho que a parte da qualidade tem que ficar sempre aqui associada àquilo que é o vosso fenómeno. Bem, minha querida, sei que tens aqui algumas histórias, porque tu ofereceste de uma forma efusiva para participar no videocast, portanto estamos aqui todos com muita curiosidade para te ouvir e para que tu possas partilhar com quem nos acompanha aqueles momentos mais inauditos, mais estranhos, mais efusivos, mais diferentes daquilo que tem sido também a tua vida aqui no nosso hotel. Tenho algumas histórias na área agora mais estratégica de venda, um bocadinho ali mais de escritório, não desaparecem tantas histórias assim, mas da área aqui mais de duties ou de coordenação, acabam sempre por surgir aqui algumas histórias mais curiosas, mais engraçadas. Eu tenho, por exemplo, uma situação que ocorreu durante um duty. Portanto, eu tive aqui uma situação em que tocou o alarme de incêndio, que às vezes acontece, uma situação até de fácil solução, normalmente, não é? Tocou o alarme de incêndio, identificamos logo na consola onde é que é, qual é o piso, qual é o quarto, portanto, passa logo por esse trabalho. Conseguimos identificar, fui eu e o segurança ao piso. Mal eu chego ao piso, o piso está completamente cheio de fumo, portanto, quase não se via nada nos pisos. Naquele piso em específico. Isso deve ser uma situação de pânico, porque geralmente a gente diz, pensei que era uma coisa real, que era uma coisa... Quando há fumo, não há fumo sem fogo, não é? Geralmente é uma coisa deste género que se diz. E eu pensei, não, é desta vez que isto está mesmo a arder e eu vou ter que evacuar, eu vou ter que evacuar o hotel inteiro, portanto pensei que aquilo era mesmo uma situação muito grave, as pessoas a saírem dos quartos, a perguntar o que é que se passa, temos que sair, portanto eu sem saber muito bem o que é que estava a acontecer, dirigimos-nos ao quarto, mas não via de facto fogo, não é? Só via fumo preto mesmo. Dirigi-me ao quarto que estava indicado na consola e nós tínhamos na altura atletas da meia maratona que faziam aqui uma estadia de 1 ou 2 noites no hotel e de facto era um quarto de um desses atletas e ele veio logo à porta e dizer, peço imensa desculpa, é que estava ali a secar uma t-shirt em cima do candeeiro, portanto ele pousou a t-shirt daquelas t-shirts, daqueles materiais de desporto, que aquilo é assim, uma espécie de borracha, não sei muito bem, colocou aquilo em cima do candeeiro. Aqueles acrílicos todos, não sei melhor. E aquilo começou para ali a queimar o material, não é? Portanto, aquilo mas não havia fogo. Fumarada, mas não havia fogo, era só mesmo o fumo. Tentámos, obviamente, ligar ventilações, abrir janelas para tentar ali escoar aquele fumo todo. E eu disse ao cliente, expliquei-lhe, olha, repara na situação, por favor não faças isto não pode acontecer. E ele, não, eu peço imensa desculpa, não volta a acontecer, desculpa, não volta mesmo a acontecer. E eu venho a sair do quarto e conforme olhei para a casa de banho, ele tinha as cuecas penduradas no candeeiro da casa de banho. E eram de acrílico? Não sei, não fui ver o material, não fui ver o material. Mas só olhei para ele de género, sério, e ele, desculpa,
tirou as cuecas e pronto, e ficou por ali a situação e não voltou a fazer, pelo menos naquela estadia. E sabemos se ele foi fazer a maratona com a t-shirt ou do tronco nu, não? Mas não sabemos se ele tinha alternativa ou se levou aquela, mas pronto, aqui esta questão dos alarmes de incêndio são frequentes nos hotéis, não é? Sim. E os hotéis, eu acho que felizmente hoje estão todos muito bem preparados para qualquer situação de emergência, porque de facto são vidas, é o património, são pessoas que estão aqui dentro. Mas sinto que de facto, eu acho que nós pecamos por algum excesso, não é? Porque a gente olhar para aquele que tem sido o registro dos nossos alarmes de incêndio nos mais diversos hotéis, ou é por uma situação dessas, ou é por causa da torradeira, ou é por causa do forno que se abriu e saiu ali muita fumarada, etc, etc, etc. E felizmente que assim é. Mas quando há um alarme de incêndio não se deve brincar, pelo contrário, é socorrer, e é perceber o que é que se passa. Quando as pessoas depois começam a ficar também um bocadinho ansiosas, não é? Começam, onde é que é a saída de emergência, onde é que estão as plantas de emergência, vou, evacuo, não evacuo, e os telefones não param, é sério, não é sério. Porque para nós é uma situação algo comum ou que pode acontecer e sabemos que quer dizer que 99,99% das vezes não é nada realmente, mas para o cliente que está não sabe, e obviamente temos sempre que verificar o mais rápido possível. E disseram aos clientes que foi um descuido de um cliente, porque estava a secar. Não explicámos o que era, mas em cima de uma luz, não era? De um candeeiro secar a roupa, quer dizer, de um lado a roupa interior, do outro lado a roupa da maratona. Não sei se aquilo costuma resultar em alguns hotéis, portanto aquele método de secagem de roupa, mas pronto, aqui de facto não resultou. E já tivemos alguns alarmes que também me lembro que não foi por causa da fumarada, não é? De quem está a secar a roupa dentro do quarto, mas por aquilo que é o vapor que advém dos duches, não é? Que é aqueles clientes que adoram tomar, aqueles clientes a ferver, água a ferver, e depois aquela vaporada toda que faz disparar, e quando a gente abre a porta aquilo não é fumo, é vapor mesmo, e nós ficamos logo todos encharcados com aquela fumarada toda. Bom, mais histórias, conta-nos. Mais histórias. Tenho uma história curiosa, eu tinha, engraçada até e ao mesmo tempo difícil de gerir da minha parte, mas tivemos aí uma cliente, na altura que eu era coordenadora, eu tive aqui uma responsável do grupo, ela estava a organizar o grupo, portanto era ela que estava aqui a coordenar tudo, e fizemos uma daquelas reuniões no final do evento para saber se está tudo bem, como que correu, o que é que podemos melhorar, portanto fazemos sempre aquela pre-con, aquela post-con para ver o que é que temos a melhorar no fundo, não é? E aquela cliente disse-me, olha, correu tudo lindamente, adorei o hotel, o staff fantástico, tudo ótimo, mas tenho aqui uma situação para te reportar que é grave, e eu acho que o hotel tem que tomar aqui medidas, e eu acho que isto é importante eu dizer-te isto, porque efetivamente vocês têm que fazer alguma coisa. E eu disse, ok, então diz-me, vou certamente reportar. E ela disse-me, olha, é que, e nós tínhamos, foi antes da renovação, nós tínhamos ali umas suítes, não sei se era a Junior Suite, que tinha tipo um duche, e tinha a porta de vidro, mas depois por cima era aberto. E ela disse-me, olha, é que eu tive uma situação no meu quarto, no duche, porque eu entrei para o banho, a água começou a ficar muito quente, eu tentei pôr água mais fria, enganei-me, pus a água mais quente, aquilo começou-me a escaldar, começou-me a queimar, eu não conseguia já chegar à torneira para fechar a água, eu comecei a ficar muito aflita, comecei a ficar com falta de ar, escaldada, não conseguia, tentei sair do banho, conforme tentei sair do banho a porta fez vácuo, e vocês têm que ver, porque aquilo não pode, a porta fazer vácuo, e eu não conseguia, aquilo quase que ficou colado à porta, eu não conseguia abrir a porta. Não. E eu a pensar, de facto é uma situação grave, e ela disse, não, eu não me restou outra solução, eu tive que pôr uma perna em cada parede e trepar a parede do banho e saltar por cima da porta do duche. E eu a partir do momento só imaginei tipo um ninja, tipo, a subir a parede da casa de banho, e eu não consegui controlar. Eu tentei não me rir, mas o que é certo é que as lágrimas caíam do esforço que eu fazia para não rir. E a cliente só me dizia, it's serious, don't laugh. E eu chorava, desculpa, e não consegui. Animados, eu não consegui. Quando nós gostamos de acompanhar algumas séries de desenhos animados e depois aparece aquela bolinha ali em cima, sim, não é? Claramente. É que as pessoas estão a falar connosco e nós estamos a visualizar uma coisa completamente diferente. E tu começaste a visualizar ali a cliente. Tipo ninja a escalar. Mas isso é impossível, se calhar a senhora, não foi uma questão de vácuo, se calhar a senhora em vez de estar a abrir a porta, estava-se a fechar lá dentro. Não sei bem o que é que ela fez. Estás a ver uma questão, não sei se as portas abrem para dentro, se abrem
porem para fora, portanto, mas eu acho que hoje em dia já nem existe esse sistema já temos diferentes, é? sim, já temos diferentes as portas, mas uma pessoa a trepar pelas treparas... Aquilo comecei a visualizar a cena, está a perceber, e não consegui controlar, portanto foi complicado. Ela depois no fim também riu comigo, mas aquilo do início estava ali complicado de gerir. Essa é de desenhos animados, mas a verdade é que nós também, como pessoas e como profissionais, também esta nossa capacidade de dar, mas obviamente também de receber estes feedbacks, também nos ajudam a melhorarmos a nós próprios, sim. E também nos ajudam muitas vezes a melhorar o próprio serviço ao cliente. E eu acho que no nosso setor de atividade, com estes inputs que os clientes nos vão dando, seja na parte mais do alojamento, seja na parte do F&B, seja a nível das condições técnicas e até muitas vezes até a nível daquilo que é o arquiteto que existe em nós, não é? De nos pronunciarmos sobre a decoração, as cores, etc. Mas estes feedbacks ajudam-nos depois também a melhorar algumas coisas. Sim. E tu, obviamente, ouviste isto num raio de um Duty, não é? E depois, quando foste partilhar, tu escreveste isto no Duty ou depois tiveste que partilhar? Eu já não me recordo, mas lembro-me que investiguei se de facto havia aqui algum problema com a porta ou se tínhamos recebido aqui algum feedback neste sentido de outra parte, e de facto não nos fez grande sentido e não tivemos nunca qualquer tipo de situação deste género. Portanto, alguma coisa a cliente ali de facto fez errado, no sentido de não conseguir abrir a porta, mas eu acho que sim, temos que investigar e temos que estudar se pode haver aqui alguma coisa que haja a melhorar. Pelo menos então é cuidar das condições de segurança na eventualidade de alguém ter que trepar, não é? Certo, colocar algumas coisas para as pessoas se agarrarem, não sei. Para o exterior, para que não haja aqui nenhum acidente mais gravoso, não é? Sim. Olha, e lembro-me que tu também aqui, tem uma história aqui muito gira, que também não tem nada de giro, por acaso, mas acabou de uma forma muito bonita. Eu acho que estas histórias que quando as coisas acabam bem, a gente aqui as deve contar, não é? Sim. Mas que sei que tu viste a tua vida muito mal parada, não foi, filha? Sim, assim, às vezes as histórias não têm propriamente nada de engraçado, mas são histórias muitas vezes que nos provam o quão unidas as pessoas podem ser e quão as pessoas vestem a camisola nos seus locais de trabalho. Esta história foi efetivamente também na coordenação. Eu estava a coordenar um grupo com a Sofia Sousa e lembro-me que a cliente responsável do grupo nos chamou e disse-nos: olha, está-nos a faltar um quadro que estava no office, na sala que nós tínhamos de office. Isto é um quadro que nós temos que oferecer ao presidente e precisamos dele para amanhã, mas não estamos a encontrar. Podem, por favor, verificar onde é que colocaram, se alguém mexeu, alguma coisa. Nós deixámos em cima do caixote que estava no office. No caixote do lixo. Está certo. E nós pensámos, ok, nós vamos investigar, portanto pedimos à segurança para ver as câmaras e efetivamente nós verificámos que a senhora das limpezas que levou, obviamente, o lixo da sala e levava o quadro em cima do caixote de lixo. Explicámos à cliente, olha... E foi para o lixo. E foi para o lixo, efetivamente. Portanto, ainda tivemos a ver com o housekeeping, mas foi efetivamente para o lixo. Foi efetivamente para o lixo e o lixo tinha sido recolhido. Portanto, já nem estava no nosso hotel. Boa, digo eu. Falámos com a cliente e dissemos-lhe, olha, efetivamente tivemos esta situação, deixaste em cima do caixote, a cliente pensava que era lixo, a colega pensava que era lixo, mas diz-me como podemos resolver, podemos comprar outra peça qualquer, uma peça típica de Lisboa, de outro sítio qualquer, diz-nos o que podemos comprar como alternativa. Há sempre uma solução, há sempre uma alternativa. Portanto, tentámos que a gente arranjar aqui alguma alternativa, era um presente para o presidente da empresa, quer dizer, tentámos ao máximo de fazer alguma coisa. Claro. E a cliente disse, ficou super triste, claro, e disse, olha... Há coisas que não se substituem, eu agradeço imenso o vosso cuidado, eu de facto não devia ter deixado naquele sítio o quadro, mas não há substituição. Aquilo era um quadro com uma imagem de uma zona, aquilo era tipo uma paisagem, aquilo era uma coisa que dizia uma mensagem, passava uma mensagem ao presidente, não há propriamente uma substituição, não se preocupem. Tinha um propósito, não era? Tinha ali um propósito que não se substitui a significado. Não se preocupem, fica assim, mas pronto, percebemos que ficou ali um bocadinho uma tristeza à volta daquilo. Mas quem é que põe uma obra de arte em cima de um caixote de lixo? Presente, não é? Quer dizer... e eu e a Sofia dissemos, bom, de facto isto é muito triste, e depois em conversa chegámos à conclusão que a Paulinha dos telefones conhecia alguém que trabalhava na recolha dos lixos, e então ela disse, eu vou tentar contactar com a pessoa, perceber quem foi que recolheu aqui, que fez a recolha desta zona. Conseguiu chegar ao contacto, falámos com a pessoa, pedimos-lhe por tudo que fosse procurar o quadro, ele encontrou o quadro. O quadro no lixo. O quadro vinha todo partido, inclusive vinha a imagem da foto, vinha rasgada
pelos vidros e tudo aquilo, portanto estava danificado. Mas ainda assim nós dissemos, não vamos conseguir resolver. Portanto, fui eu e a Sousa, fomos ao Corte Inglês, fomos refazer a imagem, portanto a fotografia foi refeita, enquanto o Senna ficou a fazer uma moldura nova. O Senna que é um carpinteiro de excelência que a gente tem. Sim, Nós ainda somos dos hotéis que consegue ter um carpinteiro de excelência. Eu acho que isto é extraordinário. Sim. E feito ali com o material que tínhamos, porque não havia tempo de ir comprar outra moldura, não havia tempo de arranjar outra coisa ali à medida, não é? Portanto, nem de ir comprar materiais. Portanto, foi um bocadinho feito com aquilo que tínhamos em casa, no fundo, não é? E portanto o Senna ficou a fazer uma moldura enquanto nós fomos tratar de editar a fotografia e de conseguir refazer uma fotografia nova. E o que é certo é que nós conseguimos fazer um quadro muito idêntico, entregá-lo à cliente a horas. Que apesar de não ser original... Não era original, mas era muito idêntico. Era como se fosse. Sim, e a cliente ficou super satisfeita. Ela não tinha palavras para agradecer, inclusive depois fez um agradecimento no palco. Portanto, eles no palco, quando entregaram aquilo ao presidente, contaram também a história e fizeram um agradecimento ao hotel. E portanto foi um momento muito, muito bonito e que de facto demonstra o que uma equipa unida consegue fazer e o que é que e até onde é que estão dispostos a ir, não é? Portanto, e estou convencidíssimo que a cliente aprendeu nunca mais na vida pôr em cima de um caixote de lixo algo que tenha um sabor ou um sinal ou um propósito especial, e ainda por cima pode-se oferecer um presidente, não é? Portanto, eu acho que isso aqui também foi um win-win para todos. Foi uma aprendizagem. E falaste de uma coisa gira, que é quando os clientes agradecem, e quantas vezes, eu acho que isto aqui é de arrepiar, não é? Mas é um fenómeno que acontece só no nosso setor de atividade, quando eles de facto estão mais do que com as expectativas superadas, ao ponto de pedirem às equipas para entrarem nas salas para levarem uma ovação, não é? Para levarem um aplauso de pé. E quando a gente depois vê os nossos queridos colegas a desfilarem, não é? Independentemente dos uniformes que eles envergam, não é? Que é a responsabilidade que eles exercem aqui connosco, seja a jaleca, seja da manutenção, seja do housekeeping, seja das limpezas, seja do front office, seja a equipa de eventos, do comercial, etc. E eles desfilam-se por ali fora nas nossas salas e são louvados de pé pelo grupo, não é? Eu acho que é o maior reconhecimento que a gente pode ter é depois aqueles a quem nós servimos, não é? Nos congratulam com estes tipos de momentos que são de facto momentos de arrepiar. Sim, nem sempre é fácil. Acho que é a melhor parte de quem trabalha em hotelaria, não é? Portanto, nem sempre é fácil, sabemos, e temos clientes muito especiais e exigentes, mas o mais importante e aquilo que quem trabalha nesta área que mais valoriza é efetivamente o reconhecimento no final. Portanto, acho porque nós nunca trabalhamos a pensar no palco, não é? Mas quando no fundo somos nós a receber este aplauso, nós sentimos-nos especialíssimos, não é? Eu acho que é um fenómeno... no fundo que valeu a pena, não é? Tudo aquele investimento que foi feito. Sim. Porque é algo que nós já fazemos com alguma normalidade, não fazemos com a expectativa de termos esse retorno, mas quando ele aparece, sabe bem. Toda a gente gosta, não é? Um obrigado, nunca há uma segunda oportunidade para se dar um obrigado, não é? Sim. E o que eu acho que sim é que nós hoje aprendemos aqui muitas coisas giras contigo. Ainda bem, fico contente. Que tenho alguma dificuldade, a que nome é que a gente vai dar este episódio? Se é o episódio da ninja que tentou sair por detrás dos vidros do chuveiro, não é? Ou se o quadro, não sendo original, teve um sabor ainda mais especial, melhor, não foi? Eu acho que sim. Teve um sabor mais especial. Tem. Patrícia, obrigado. Nada, obrigada. Sei que tu também tens aqui um outro papel muito importante a nível social. Que apesar de estarmos a falar contigo na área, com todas as responsabilidades que tens na área da venda de grupos para os nossos 2 hotéis, tens aqui um papel social muito interessante também. Porque tu és a presidente, não é? Nós somos o único hotel que eu conheça que tem, para além de ter um grupo desportivo, não é? de a longa data, que faz parte quase que da nossa história, mas tem uma presidenta que é a presidente do nosso grupo desportivo. Queres falar um bocadinho sobre isso, querida? Bom, isto foi um desafio também aqui da Direção de Recursos Humanos que nós abraçámos. A Direção de Recursos Humanos é culpada de tudo, já viste? No fundo um bocadinho, sim. Isso é bom, é bonito de se dizer, é muito bonito. Não queria acusar ninguém, mas pronto. Mas um então não olhe para mim a dizer isso. E portanto nós abraçámos este projeto, obviamente, e tentamos sempre aqui fazer aqui algumas atividades. Tivemos aqui anos em que fizemos aqui alguns convívios, alguns presentes para os nossos sócios, portanto tentamos aqui fazer algumas coisas diferentes.
obviamente, e tentar promover aqui alguns momentos de convívio quando tínhamos a oportunidade financeira para o fazer, mas todos os anos fazemos questão de marcar aqui esta... É verdade. E os colegas reconhecem, sim, porque vocês de facto aqui desafiam também esta parte, não é? Social, que é importantíssima, mas que não seja no hotel, portanto, fora do hotel, seja com mais caráter desportivo, seja com mais caráter de convívio, ou então seja com mais um caráter até de preencher, sobretudo, aquilo que é uma expectativa que já marcam, sobretudo, na altura mais festivas, que é do Natal, aquilo que é o cabaz, Natal, o presente, Natal, etc. Sendo uma organização sem fins lucrativos, não é? Mas não é o momento para a gente agora falar isto, vocês fazem muito, mas fazem muito bem, e por aí também um obrigado em nome de toda a equipa. Obrigada. Foi o episódio de hoje. Vamos ter mais conversas com mais colegas e contamos com todos para o próximo Be My Guest.